Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Murilo Araújo Rodrigues. Sou docente do curso de enfermagem, cursando o primeiro período da disciplina Anatomia 1 na Universidade Estadual de Goiás, unidade em séries. E com base no trabalho proposto pelo docente Walter Dias Júnior, o meu artigo escolhido para a realização do presente trabalho foi sobre o tratamento cirúrgico da lesão do reto femoral em jogadores de futebol. Um relato de 2 casos. Dessa forma, essa imagem ela já traz para a gente aqui a demonstração e a localização do músculo do reto femoral para uma melhor compreensão do conteúdo trabalhado. Nesse sentido, o artigo ele já se inicia trazendo aí que as lesões musculares são as mais comuns durante as atividades esportivas, representando cerca de 31% de todas as lesões no futebol, 10,4% no rugby, 17,7% no basquete e podem variar entre 22% a 46% no futebol americano. Dessa forma, a depender do tipo de lesão, o tecido fibrótico resultante da cicatrização pode comprometer a função muscular, o que é um problema desafiador para a ortopedia. E assim, embora o tratamento conservador produza resultados funcionais adequados na maioria dos atletas, as consequências da falha do tratamento ou do não tratamento das lesões musculares podem impedir o retorno ao esporte, o que é um grande problema. Dessa forma, temos aí que a classificação de O'Donoghue, ele divide as lesões musculares em 3 tipos, de acordo com o tamanho e a perda funcional. Assim, temos aí que o tipo 1, ele é relacionado assim com as lesões teciduais irrelevantes. O tipo 2, ele se relaciona com as lesões teciduais associadas à redução de força no complexo músculo-tendão. E o tipo 3, ele é relacionado à ruptura completa do complexo músculo-tendão e perda funcional completa. Então, o tipo 3 ele é um dos mais graves. Assim, temos aí que o reto femoral é o músculo quadríceps femoral mais frequentemente envolvido em lesões por estiramento, o qual está representado nessa figura aqui, onde podemos perceber aqui o músculo reto femoral de maneira detalhada. Aqui então temos que a ruptura ocorre durante a fase de aceleração da corrida, no salto, ou ao chutar uma bola, ou durante a contração excêntrica do músculo. Então temos aqui, embora os tratamentos conservadores possam obter resultados aceitáveis, é comum que os pacientes apresentam menor força muscular, atrasam o retorno à atividade física e também um gap permanentemente visível e palpável, qual está representado nessa figura. Então o gap é esse hematoma aqui que ocorreu no músculo, onde podemos perceber ele visivelmente e ser palpável consequentemente. Então temos aí que o tratamento cirúrgico pode ser uma opção para um retorno mais eficiente à prática esportiva. Dessa forma, o presente artigo ele traz para a gente aí, 2 casos. Então, os 2 casos de ruptura completa do reto femoral em jogadores de futebol, tratados cirurgicamente. Assim, temos que o caso 1, ele era um paciente aí, masculino, ele era um jogador de futebol com 50 anos de idade, e com 38 anos de história de prática desportiva. Ele jogava futebol 3 vezes por semana e havia usado também esteroides anabolizantes 5 anos antes da lesão. O paciente sofreu trauma indireto durante a prática de futebol ao chutar uma bola. Então, a lesão que ocorreu nesse paciente foi devido à prática de futebol durante o chute a uma bola. Ele então desenvolveu dor, edema e um gap palpável e déficit de extensão do joelho. Que foram as coisas que esse paciente desenvolveu. Então temos aí que a imagem A, ela demonstra para a gente a vista anterior da coxa, sendo realizada em um exame físico, e também a imagem B, ela demonstra para a gente já a vista lateral da coxa, onde podemos perceber aí que essas imagens elas evidenciam assim o espaço muscular femoral e a lesão do pseudotumor. Já no caso 2, podemos observar aí que o paciente ele também era um jogador de futebol, mas ele apresentava 28 anos de idade, com diferença aí do caso 1. Então, ele apresentava 28 anos de idade e ele também jogava 8 anos de futebol. Ele treinava 4 vezes por semana e jogava 1 ou 2 vezes por semana. Dessa forma, o paciente ele sofreu um trauma indireto durante uma sessão de treino ao chutar a bola, assim como o caso 1. Então, a lesão nesse paciente ocorreu pelo fato do chute à bola, ou seja, ocorreu ainda uma contração excêntrica do músculo reto femoral. Ele desenvolveu, consequentemente, então, dor, edema, intervalo palpável, déficit de extensão também do joelho e diminuição da força muscular. Foram os sintomas que ele desenvolveu.
A imagem C demonstra a vista anterior da coxa, enquanto que a imagem D ela já demonstra para a gente a vista lateral da coxa, evidenciando também, né, o espaço muscular femoral e a lesão do pseudotumor. Dessa forma, temos aqui que as investigações que ocorreram, né, durante esses casos foram que ambos os pacientes foram avaliados por raio-x, ultrassom e ressonância magnética para confirmar a presença, né, no caso, da lesão intrassubstancial do reto femoral. As lesões foram, então, classificadas como grau 3, que são as mais graves, né, em ambos os casos. Ambos os pacientes, então, desenvolveram contusões grandes com presença de hematoma. Dessa forma, essa figura aqui, ela demonstra pra gente, né, são todas realizadas aí, né, por esses tipos de procedimentos, né. Então, temos aí que a imagem A, ela demonstra pra gente aí, né, as incidências coronais, enquanto que a imagem B demonstra pra gente a incidência axial de ressonância magnética, que mostram pra gente aí, né, o hipersinal no local anatômico do músculo reto femoral. E já a imagem C e a imagem D, elas são imagens de ultrassom que mostram um sinal aí hipoecogênico, sugerindo a presença aí, né, de hematoma. Então a imagem C e D demonstra pra gente aí o hematoma que ocorreu nesses casos. Dessa forma, agora abordando aí mais agora sobre o tratamento, temos aí que ambos os pacientes foram imediatamente tratados com analgesia e crioterapia. E devido à presença de lesão de grau 3, que é a mais grave, com gap significativo, e presença de hematoma e melhoria limitada com o tempo, os pacientes foram tratados cirurgicamente. Então, aí, no caso 1, o procedimento cirúrgico foi feito 22 dias após a lesão, né? A cirurgia, então, ela foi feita com uma incisão anterior longitudinal de 10 centímetros na coxa. Observou-se, então, um gap na lesão e o músculo estava arredondado, né? O músculo estava cercado por hematoma e observou-se também tecido cicatricial, né, no caso, naquela região, onde nas bordas, né, proximal e distal da lesão. Então, as adesões musculares nas fáscias foram liberadas durante a cirurgia e as extremidades musculares eram móveis. Então, a lesão foi reparada com a fixação das bordas musculares e suturas boca a boca com o fio aí, né, fiber wire, usando-se sutura contínua ancorada. Então, esse foi o tipo de procedimento que foi realizado no caso 1, né, do paciente. Então, aqui já no tratamento do caso 2, podemos observar aí, né, que esse paciente ele foi operado 7 dias após a lesão. Houve a abordagem cirúrgica, né, onde essa abordagem cirúrgica foi feita por meio de uma incisão longitudinal e anterior de aproximadamente 7 centímetros na coxa. A dissecção foi feita com preservação da fáscia, observou-se também, né, um gap e hematoma local, e a lesão foi reparada com fixação das bordas musculares e suturas boca a boca, né, com o fio Vicryl número 2 com sutura contínua ancorada, ou seja, a mesma sutura que foi realizada ali, né, no paciente 1. Em ambos os pacientes optou-se pela imobilização com o uso de tala e, né, com o joelho em extensão por 6 semanas. Agora, o desfecho, né? Como que foi o desfecho desse caso? Vamos observar mais adiante. Mas aqui, nessa imagem, temos aqui que demonstra, né, as imagens intraoperatórias da cirurgia. Enquanto aí que a imagem A, ela demonstra pra gente a identificação de extremidades de lesão femoral e planejamento de acesso na pele anterior da coxa. Enquanto que a imagem B, ela traz pra gente a integridade da fáscia dorsal do músculo reto femoral e, consequentemente, a imagem C, ela traz para a gente a identificação da lesão muscular, enquanto que a imagem D, ela demonstra a reaproximação das bordas musculares. A imagem E, ela demonstra a sutura boca a boca, que foi aquela que eu disse anteriormente para vocês. E, por fim, a imagem F, ela demonstra a imobilização em extensão, né, que ocorreu aí nesses pacientes. Então, como que foi o desfecho, né, desse caso? Temos aí, então, que ambos os pacientes foram imobilizados com o joelho em extensão, sem apoio de peso por 3 semanas. Após esse período, iniciaram então a fisioterapia para melhorar a amplitude do movimento do joelho, como pode ser observado aqui nessa imagem. Essa imagem ela traz para a gente aqui, né, a fisioterapia para melhorar, né, a região ali do joelho. Então temos aí que a movimentação passiva e ativa foi autorizada após 6 semanas e os pacientes, né, eles foram medicados com analgésicos e crioterapia.
Os pacientes foram medicados com analgésico e crioterapia, então, sendo aí algo que já foi mencionado anteriormente por mim, e no caso está correto, né? Esse tipo aí de medicação nesses pacientes. Então, na avaliação, os pacientes não relataram dor e apresentaram recuperação progressiva da força muscular após 3 meses. O paciente do caso 1, então, ele retomou as suas atividades esportivas normais 5 meses após a cirurgia, e o paciente do caso 2 após 4 meses. E então essa diferença aí, né, de que o paciente 1 ele retornou há 5 meses da sua cirurgia, há 5 meses para as suas atividades, enquanto que o paciente 2 ele retornou para as suas práticas aí, né, após 4 meses da cirurgia, foi devido àquele período de tempo, onde enquanto que o paciente 1 ele demorou aí para realizar a cirurgia 22 dias após a lesão, o paciente 2, no caso, né, ele foi aí, né, ele fez a cirurgia após 7 dias da lesão. Então esse período aí, curto de tempo, possibilitou, né, uma maior eficácia daquele tratamento. Então a discussão realizada foi que a maioria das lesões do quadríceps pode ser tratada com reabilitação de medicamentos, em casos com lesões extensas e em populações mais velhas e menos ativas. No entanto, em atletas recreativos, né, e competitivos, o rápido retorno à prática desportiva e a contração muscular são importantes. Portanto, procedimentos cirúrgicos devem ser considerados nesses casos. Então, para que haja uma melhora aí, né, da lesão muscular aí, nesses pacientes competitivos e atléticos, é necessário haver, consequentemente, aí, né, procedimentos cirúrgicos. Portanto, né, então temos aí que a literatura, ela traz sobre esse tipo de lesão, é limitada e não existe um protocolo de tratamento estruturado. As lesões de outros grupos musculares foram tratadas cirurgicamente, com resultados, no caso, satisfatórios relatados na literatura. Na maioria dos casos, o músculo peitoral maior e o músculo gastrocnêmio, eles são tratados cirurgicamente. Então temos aí que o músculo, agora tratando aí sobre o músculo reto femoral, que foi o caso aí dos casos apresentados no artigo, então temos aí que o reto femoral é o músculo mais superficial e anterior do complexo do quadríceps, né? Então esse músculo biarticular, ele se origina na espinha ilíaca anterior e na cápsula articular do quadril, e é importante para a flexão do quadril e a extensão do joelho. Esse músculo ele é representado aqui na imagem, aquela imagem que eu utilizei anteriormente para demonstrar para vocês, né? De maneira detalhadamente, a imagem ela demonstra como que é a anatomia desse músculo. Então temos aí que o mecanismo de lesão desse músculo, geralmente, ele envolve a contração excêntrica explosiva. Portanto, esse é o músculo mais comumente lesionado. E no presente relato aqui, né, nesse presente artigo, o mecanismo de lesão foi indireto nos 2 casos, onde podemos perceber que o músculo ele foi lesionado devido àquele fato, né, de jogar futebol, né, onde o chute à bola que causou a lesão naquele músculo, ou seja, houve sim uma contração excêntrica, né, daquele músculo. Então, as lesões por avulsão originárias da cabeça direta do reto femoral na espinha ilíaca anterior e inferior estão bem documentadas na junção do tendão do reto femoral com o tendão do quadríceps. No entanto, as lesões de transição miotendinias são menos comuns. Esse tipo de lesão foi identificado por Temple et al. Então, eles observaram que as lesões se apresentavam com pseudotumores em 7 casos, e no presente estudo, os pacientes apresentaram lesões semelhantes, e os resultados do tratamento desses casos também foram semelhantes àqueles observados por Stu et al. Então, temos aí o fato também de que na fase aguda, né, que é aquela primeira semana onde houve aquela lesão muscular, né, na fase aguda, que é a primeira semana após a lesão muscular, o tratamento dos pacientes relatados no presente estudo foi similar ao protocolo, né, ao protocolo reconhecido aí pela literatura, com imobilização, crioterapia e analgesia. Então foram aqueles medicamentos utilizados, utilizaram analgésicos, né, e também utilizaram a crioterapia. Então foi o correto a utilização desses tipos de procedimentos. Então temos aí que o paciente do caso 1 foi submetido ao tratamento cirúrgico 22 dias após a lesão, e o outro foi submetido à cirurgia após 7 dias da lesão. Em comparação com a literatura, pode-se observar, né, que relata um intervalo médio de 3 meses. Os casos no presente estudo eles foram operados mais cedo, né? E como foi dito, né, no caso, o caso 1 ele foi operado 22 dias após a lesão, e o caso 2 ele foi, né, operado após 7 dias da lesão. Então isso pode ter influenciado a eficácia do tratamento e acelerado o início do protocolo de reabilitação.
Então, o paciente 2, né, que refere-se, né, ao caso 2, ele foi tratado 7 dias após a lesão e retomou a prática desportiva um mês antes do paciente do caso 1, tratado 22 dias após a lesão. O protocolo de reabilitação foi o mesmo em ambos os casos, onde os pacientes permaneceram ali, né, no caso, imobilizados por 3 semanas. Depois disso, priorizou-se o ganho de movimento com mobilização passiva. E após 6 semanas, os pacientes foram submetidos à mobilização ativa e em 5 meses retomaram ali, né, a prática esportiva. Esse protocolo de reabilitação foi mais precoce, né, do que o recomendado pela literatura no tratamento não cirúrgico, o que pode diminuir o tempo de afastamento do atleta dos treinamentos em competições. Então foi por causa disso que esses dois casos, os pacientes desses dois casos conseguiram retornar mais cedo para suas práticas esportivas. Então temos aí que os pacientes retomaram a prática esportiva após o 3º mês, né, da cirurgia. Então, mas o programa de reabilitação continuou após 6 meses da cirurgia. A cirurgia e um programa de fisioterapia pós-operatório progressivo e precoce permitem que os pacientes retornem à prática esportiva sem restrições. Então, podemos, como conclusão aqui, né, concluir que este estudo ele demonstrou, né, que pacientes com lesões musculares de grau 3, que são os graus maiores aí, né, eles não apresentam grau 3, né, do músculo reto femoral, e gap com hematoma, que não apresentam melhoria após um curto período de tratamento fisioterápico, podem ser tratados por reparo cirúrgico e fisioterapia pós-operatória para uma melhora, né, daquele músculo. Bom, foi esse o meu trabalho, né? Então, meu trabalho abordou sobre esses 2 casos aí, né? Trazendo para a gente os procedimentos cirúrgicos que foram realizados, né, na lesão, né, do músculo reto femoral nesses jogadores de futebol. Desde já agradeço pela atenção de todos vocês e muito obrigado.